Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre arbitragem com Daniel Brandes, que é diretor executivo do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Mas antes de passar a palavra para o Daniel se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, agosto de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 220 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Daniel, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Primeiramente, Fabiola, uma honra estar aqui com você nesse webinar, nesse podcast, vamos dizer assim. Eu sou Daniel Brandes Ferreira, sou diretor executivo do CBMA, me dedico à arbitragem, à solução de conflitos há alguns anos. Sou editor-chefe da revista brasileira de ADR, né, de Alternative Dispute Resolutions, então estou aqui para contribuir no setor de energia, que é um setor realmente rico em disputas arbitrais. Muito bom, Daniel. Hoje a gente quer aprender sobre arbitragem, porque é um tema que ainda não é tão claro para a gente, que a nossa audiência não é só o pessoal que assina contrato, também tem gente que está lá no meio do negócio, em empresas de geração, comercialização, distribuição, transmissão. Então, a primeira coisa que eu queria já perguntar para você é: o que é arbitragem? Bom, isso é uma pergunta corriqueira, muito até mesmo por advogados, tá, Fabiola? Por incrível que pareça, nem todo advogado milita na arbitragem especificamente, muito mais no judiciário, no poder judiciário. A arbitragem, no Brasil, ela existe, vamos dizer, desde as primeiras constituições, a Constituição do Império, existe a previsão. Mas a arbitragem no Brasil começou a ter um impulso a partir da Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 1996. Tá? Essa é a Lei de Arbitragem, em vigor até hoje. A gente teve uma importante alteração em 2015 da lei para incluir, por exemplo, a arbitragem com a administração pública direta e indireta, em contratos com a administração pública direta e indireta. Mas a partir dos anos 2000, 2001, que o STF declara a lei de arbitragem constitucional, a arbitragem começa a crescer muito no Brasil. Tá? No início, cresceu de maneira um pouco heterogênea, com instituições não tão idôneas, mas hoje a gente tem 11 instituições, até um pouco mais, mas 11 instituições de arbitragem idôneas e realmente reconhecidas no mercado como instituições que administram grandes disputas arbitrais. A gente tem também, na lei de arbitragem, a arbitragem serve para que tipo de disputa? Isso é uma pergunta clara e básica também. A arbitragem só pode solucionar disputas que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Artigo 1º da lei de arbitragem. O que significa dizer isso? Só dinheiro, só algo que seja negociável e alienável. Então, por exemplo, dano moral. Dano moral não pode ir para arbitragem porque é um direito extrapatrimonial por definição. Divórcio, direito penal, direito tributário ainda não pode, porque envolve direitos coletivos. Em Portugal, por exemplo, pode, tá? Já se utiliza a arbitragem para o direito tributário. Para o setor de energia, construção, né? Então, a arbitragem serve para isso, tá? Então, para grandes contratos, faz sentido. A arbitragem ela é muito mais rápida que o poder judiciário. É uma disputa arbitral grande, Fabiola. Hoje ela é solucionada entre 20 e 24 meses, a média das câmaras reconhecidas no mercado. Então, uma disputa que você vai ter de 15 anos, às vezes, no poder judiciário. Você entra no judiciário e não sabe quando sai. Agora, a arbitragem é cara, você paga um preço por isso também. Tem esse contraponto, né? Os honorários da arbitragem não são baratos, a perícia tem um valor efetivamente relevante na arbitragem. Então, o advogado da empresa ele tem que saber quando vale a pena também a arbitragem. Por ser um arbitralista, não vou defender a ferro e fogo aqui. A arbitragem não faz sentido.
faz sentido para determinadas disputas. A arbitragem está dentro do conceito, o professor de Harvard, lá de 1976, escreveu sobre o tribunal multiportas, né, o multi-door courthouse. E a arbitragem é uma das portas onde você pode solucionar o seu conflito. Você também vai ter a mediação, a conciliação, a negociação, o dispute board, né, o comitê de prevenção e solução de disputas. Então, você tem várias oportunidades de escolher como você vai solucionar o seu conflito usando a sua autonomia, né, ao invés do judiciário, que também continua sendo, repito, uma boa solução para determinados conflitos. O próprio judiciário, ele fortalece, brasileiro, né? Ele fortalece muito a arbitragem. Se você for ver no STJ, o STJ ele referenda princípios fundamentais da arbitragem a todo momento, com o princípio da competência. O que significa isso? Quando tem no seu contrato uma cláusula arbitral, que a gente chama de cláusula compromissória, quem vai ser competente para decidir sobre a sua própria competência é o tribunal arbitral. Você não pode ir para o judiciário. Você só pode ir para o judiciário numa eventual ação anulatória, tentando anular a sentença arbitral depois da sentença, se o árbitro, por algum equívoco, descumpriu algum requisito formal. O judiciário, por exemplo, mesmo numa ação anulatória, nunca vai poder analisar efetivamente o julgamento, o mérito do julgamento. Se o árbitro errou ou deixou de errar, isso ele não vai analisar. Agora, se ele, por exemplo, descumpriu o princípio do contraditório, eu não deixei você, por exemplo, Fabiola, que é uma parte lá, apresentar o seu caso da maneira correta ou produzir uma prova que era essencial para aquele caso, eu indeferi essa prova como árbitro, aí efetivamente a gente vai ter um problema. Mas fora isso, o judiciário tem albergado, tem referendado a arbitragem nas instâncias inferiores e principalmente no STJ. Ô, Daniel, uma dúvida é o seguinte, todos os contratos, eles devem prever cláusula de arbitragem? Estamos falando aqui, claro, daqueles que você falou que estão na esfera da arbitragem, né? Aqueles do patrimonial que você falou, né? Ou seja, aqueles que envolvem dinheiro. Então, todos eles devem ter cláusula ou apenas alguns tipos? Por exemplo, no caso do setor elétrico, né? A gente tem contratos de compra e venda de energia, os EPCs, né? Que são os grandes contratos de engenharia e construção. Eles costumam ter essa cláusula? Fala um pouquinho da arbitragem no contexto do setor elétrico para a gente entender. O setor elétrico ele envolve disputas de grande valor. Então, disputas de grande valor fazem sentido ter uma cláusula compromissória. Por quê? Eu diria que para uma arbitragem fazer sentido, estou falando das principais câmaras, e cito aqui algumas delas, não só o CBMA, onde eu sou o diretor executivo, mas CAN-CCBC em São Paulo, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Fiesp-Ciesp de São Paulo também, a Camarb de Belo Horizonte, a Arbitac em Curitiba. Então, você tem invariavelmente uma concentração, Fabiola, das câmaras arbitrais reconhecidas no Sul e Sudeste, porque é onde os contratos geralmente são realizados. Então, fica por ali realmente a localização geográfica das câmaras, em que pese todas essas câmaras pegam disputas do Brasil inteiro, sem o menor problema, e até disputas internacionais também, no caso de arbitragem internacional. Mas eu diria que vale a pena uma arbitragem nessas câmaras com um contrato acima de 10 milhões de reais. Tá? Porque uma arbitragem ela envolve 3 árbitros. Cada árbitro vai receber um valor de honorários tabelado. Se você entrar em qualquer site de centro arbitral, você vai ter o valor de honorários tabelado. Disputa até 10 milhões, X de honorários para cada árbitro. Geralmente são 3 árbitros. Uma parte elege um árbitro, a outra nomeia o outro árbitro, são 2 coárbitros, e esses 2 coárbitros nomeiam um árbitro presidente. O árbitro presidente geralmente recebe a mais de honorários do que os coárbitros, porque ele que vai tocar todo o procedimento. Mas existe também, Fabiola, a arbitragem expedita. A maioria das câmaras tem essa arbitragem que a gente chama de Fast Track Arbitration. E essa, geralmente, a regra é que ela tenha um árbitro só. Tá? Então, um árbitro, aí o teto vai variar. Por exemplo, no CBM, a arbitragem expedita é para contratos até 6 milhões de reais. Aí o valor fica bem menor, porque você, inclusive, suprime certas etapas do procedimento arbitral para ela ficar mais rápida. Então, o que é interessante, qual é a grande dica aqui? É claro que serve para o setor de energia, porque o setor de energia envolve grandes disputas, a gente tem disputas bilionárias do setor de energia, né? Então, faz sentido. Agora, para o contrato de construção, Fabiola, que você mencionou, vale a pena ter arbitragem?
sem dúvida vale, mas a gente indica, e quando eu falo a gente, falo as pessoas do setor, quem entende de solução de conflitos, o Dispute Board. O que é o Dispute Board? É o Comitê de Solução e Prevenção de Disputas, em português. A gente chama de DB, né, de Dispute Board. Você forma um comitê de 3 membros, geralmente, no início da execução do contrato. Esse comitê ele funciona ali com peritos, com engenheiro, durante todo o contrato. E ele vai solucionando pequenos problemas, com reuniões semanais, quinzenais, visitas ao local da obra, e ele vai solucionando as pequenas disputas, o que evita, no final, você ter uma arbitragem efetivamente, porque você evita a famosa bola de neve. Então, o Dispute Board ele pode ser revisor, ou seja, ele dá sugestões somente, aí não é obrigado você a cumprir a sugestão dele, pode ser adjudicante, ele realmente decide e a decisão tem que ser cumprida ali pelas partes, ou ele pode ser misto. Geralmente, Fabiola, você usa esse comitê misto. A gente tem 2 experiências aqui no CBMA de muito sucesso do Dispute Boards, mas é algo recente, tá? No mundo até. Por exemplo, a obra do metrô da linha amarela de São Paulo foi decidida por um Dispute Board. Foi auxiliada por um Dispute Board porque era um requisito do empréstimo do contrato do Banco Mundial ter o Dispute Board efetivamente. Então foi uma grande experiência que a gente tem no Brasil. Tem uma instituição de Dispute Boards que ela fala que só 2% dos Dispute Boards se tornam efetivamente uma arbitragem, ou seja, tem uma eficácia interessante. Mas o Dispute Board ele é interessante para contratos de prestação continuada, de longo termo, como uma obra efetivamente. Pode ser uma obra no setor de energia elétrica, efetivamente. Então, por isso que eu disse, o advogado ele tem que olhar um contrato, antes de inserir uma cláusula compromissória, uma cláusula arbitral ou judiciária ou qualquer outra, ele tem que conseguir vislumbrar as disputas que podem surgir daquele contrato. Se ele tiver essa capacidade de previsão e se ele conhecer as modalidades e as suas nuances, os seus detalhes, as suas idiosincrasias, ele efetivamente vai conseguir fazer uma cláusula, combinando inclusive as cláusulas da melhor maneira possível para o seu cliente, evitando gasto. No final, o cliente quer evitar pagar mais. Então, se você tiver uma solução segura, efetivamente é o que vai acontecer. Nossa, super interessante, Daniel. Agora uma dúvida que surgiu aqui. Vamos imaginar que eu e você estamos fechando um contrato, né? E aí a gente define lá uma cláusula no contrato que indica uma determinada câmara arbitral lá no nosso contrato. A minha pergunta é o seguinte: você já é obrigado a colocar essa cláusula no contrato, definir as 2 partes, ou a gente pode deixar em aberto? Não, eventuais disputas vão ser definidas por arbitragem. E se a gente definiu, a dúvida e se a gente quiser mudar a câmara? Ou eu ou você? Como que fica essa questão? Já a ferro e fogo está lá definido, vai ter que travar naquela câmara? Bom, quando você vai fazer um contrato, a regra a disputa não existe. Você está no início ali do contrato, não tem disputa ainda. Se as 2 partes cumprirem o contrato, está tudo ótimo, cada um vai ser feliz para o seu lado sem problema nenhum. Agora, quando você estabelece uma cláusula, cláusula arbitral, cláusula compromissória, efetivamente, só para esclarecer antes, existe o gênero que se chama convenção arbitral, tá? Que existem 2 espécies, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória você bota no contrato antes da disputa surgir. O compromisso arbitral você faz depois da disputa surgir. Então, vamos supor, a gente tem uma cláusula que leva para o judiciário, uma cláusula de eleição de foro. Só que surge a disputa entre eu e você, e eu falo, Fabiola, vamos para a arbitragem, vai ser melhor para essa disputa. Aí você, ok, concordo, a gente faz um compromisso arbitral e esquece aquela cláusula compromissória. Aquela cláusula compromissória, não, aquela cláusula de eleição de foro, aquela cláusula que levava para o judiciário. Se a gente tem uma cláusula compromissória no início do contrato, você mencionou aí, toda disputa será solucionada por arbitragem. Não tem câmara aí mencionada. Essa cláusula, Fabiola, a gente chama de cláusula vazia. Por quê? Você não consegue iniciar a arbitragem se você não tem para onde ir. Você consegue solucionar isso se, por exemplo, a gente tem um problema no nosso contrato, mas eu continuo com uma boa relação contigo e você fala, olha,
Daniel, essa nossa cláusula aqui é vazia, ela não dá os detalhes necessários para a gente instaurar a arbitragem, eu não sei a quem procurar, quem recorrer efetivamente. Você consegue fazer um compromisso arbitral comigo para a gente esclarecer isso e levar para uma Câmara específica? A gente faz uma nova cláusula, um compromisso arbitral e leva para o CBMA, CBC, Camargo, o que quer que seja. Agora, imagina se a gente não tem uma boa relação. Você vai ter que vai acontecer? Você vai ter que utilizar o artigo 6º e 7º da lei de arbitragem, vai ter que usar uma ação muito específica, que é a ação de execução de cláusula compromissória. Você vai ter que ir para o judiciário, para o juiz dizer como essa arbitragem vai seguir. E o juiz vai proferir uma sentença, e essa sentença vai ter uma natureza de compromisso arbitral, porque ele não vai estar solucionando nada da disputa, ele vai estar simplesmente detalhando como essa disputa vai ser solucionada por arbitragem. Então, essa cláusula vazia é um problema. O que a gente indica se você não for um profissional de ADR, de solução de disputas experiente, vai no site de uma Câmara Arbitral, entra na Leaders League. Leaders League, ela classifica os grandes escritórios e também as câmaras arbitrais. Tem 11 câmaras arbitrais ali na Leaders League listadas que são idôneas, geralmente provenientes da Associação do Comércio. O CBMA, por exemplo, não estão sem fins lucrativos, né? Então, você entra lá, escolhe a sua câmara, de acordo com a região, entra no site da Câmara e vê a cláusula padrão da Câmara, a cláusula modelo. Então vai estar lá, toda disputa oriunda desse contrato será solucionada no CBMA de acordo com as suas regras, com o seu regulamento de arbitragem. Isso você instala, você não tem problema nenhum na hora de instaurar a arbitragem, é só ir para a Câmara, manda um e-mail para a Câmara falando que tem documentação e a gente já dá todas as instruções de como instaurar, se for alguém que não tem experiência no meio. Se tiver experiência, as pessoas já sabem muito bem como devem fazer. Então, esse é um problema de uma cláusula vazia, Fabiola. E é claro, uma coisa que a gente tem que mencionar também, o advogado ele tem que saber combinar as cláusulas. Então, você pode, por exemplo, no setor de energia, vamos lá, uma obra de algo ali, você pode botar uma cláusula compromissória, a arbitragem será utilizada apenas para decidir sobre o uso de determinado material, sobre a qualidade de determinado material, e colocar também todos os outros disputas serão solucionados pelo Poder Judiciário na comarca aí de Florianópolis, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que quer que seja. Então você consegue combinar, e você consegue combinar também a arbitragem com a mediação. Eu, por exemplo, recomendo muito, que a gente chama de cláusula med-arb, a cláusula híbrida, ou até com mais modalidade de solução de conflitos, como uma negociação. Se botar uma negociação neg-med-arb, uma negociação, mediação, arbitragem, a gente já chama de cláusula escalonada, né, multietapas. Então, assim, por isso que eu disse, o advogado ele tem que saber prever, ou até o jurídico da empresa também, que tipo de disputas. E também, se não souber, busque uma consultoria. Para que serve uma cláusula de solução de conflitos, Fabíola? Eu sempre respondo isso. Basicamente, para diminuir, reduzir a percepção de risco. Se houver um problema, quem eu vou procurar? A quem eu vou recorrer? É seguro procurar essa instituição? Eu, por exemplo, adoro ler termos e condições de uso. Eu sou, acho que, a única pessoa que clica no li e aceita os termos de uso que efetivamente leu. Essa é uma das maiores mentiras do mundo, li e aceito os termos de uso. Você aceita, sem ler efetivamente. Em todos esses sites, qualquer negócio jurídico que você faça na internet, outro dia eu escrevi um artigo sobre apostas esportivas no mundo online, os termos e condições de uso levam para instituições arbitrais da Inglaterra. O brasileiro está apostando, você vai ter que ir na Inglaterra, às vezes para o judiciário de Curaçao, do Chipre. Se você tiver algum problema, e ninguém lê efetivamente, ninguém leu. E está lá apostando, às vezes, não sei se é uma quantidade grande ou pequena de dinheiro, mas não vai conseguir resolver, porque não analisou o risco. Isso é risk assessment, é análise de risco. Então, a cláusula de solução de disputa serve efetivamente para isso, mas dá para combinar. Idealmente, use uma cláusula padrão, se você decidir pela arbitragem, use uma cláusula padrão de uma instituição que você não vai ter problema nenhum na hora. Se surgir, eu espero que não surja, mas se surgir o conflito, você vai ter uma solução ali imparcial, idônea, independente, e uma Câmara que vai administrar o procedimento. Fabíola, é importante também ressaltar, isso é uma dúvida corriqueira. A Câmara Arbitral ela só administra o procedimento, ela não julga o procedimento.
a gente tem que separar o tribunal arbitral da Câmara Arbitral. A gente dá seguimento, ajuda na comunicação entre o tribunal arbitral e as partes, advogados, a gente inicia o procedimento arbitral até o tribunal arbitral ser nomeado. Quando eu falo tribunal arbitral, pode ser um árbitro ou 3 árbitros, que é a regra das disputas de maior valor. Então, a gente não decide nada. A gente decide no início o valor dos honorários, o valor da taxa de administração, o que quer que seja. Algumas decisões são efetivamente da Câmara, mas decisões para o caso do mérito são do tribunal arbitral. Então, para cada disputa, cada contrato, a gente vai ter, em regra, 3 árbitros diferentes, um tribunal arbitral diferente. E a gente administra todos esses tribunais arbitrais. Por exemplo, hoje eu tenho 60 tribunais arbitrais diferentes, ongoing, em andamento ali no CBMA. Então, isso é uma dúvida muito corriqueira. As partes, quando as pessoas não são experientes no meio, elas não entendem muito bem. Elas acham que a Câmara decide. Não, a Câmara, as partes vão nomear os árbitros e aquele tribunal arbitral vai estar instituído ali dentro e a gente vai auxiliar nessa administração. Muito interessante, Daniel. Agora já estou com dúvidas a respeito, por exemplo, a arbitragem foi instaurada, né? Como que fica essa questão dos árbitros, peritos, as partes escolhem cada um o seu, tem aquele terceiro, o terceiro tem que ser, todo mundo tem que estar, todo mundo precisa estar confortável com a escolha daquele terceiro, esse terceiro, o árbitro, ele também tem os seus peritos. Conta um pouquinho dessa dinâmica para analisar o mérito da questão, como que funciona? Então, surgiu a disputa. Surgiu a disputa, você instaura a arbitragem lá no centro, e nesse momento a gente não tem os árbitros nomeados. E aí o centro vai comunicar para outra parte também vai fazer ali as suas alegações, e em regra a parte já vem nomeando o seu árbitro, dizendo quem ela quer. O centro arbitral tem uma lista de árbitros, mas essa lista é apenas uma sugestão. A boa prática internacional hoje é de lista aberta de árbitros. O que significa isso? É o contrário de lista fechada. Se eu tivesse uma lista fechada, você só pode escolher árbitro ali da minha lista de árbitros no site. Mas não é o caso. A lista aberta, você pode, inclusive, nomear um árbitro que esteja fora, desde que seja qualificado. O que a gente vai pedir é que envie o currículo dele para a gente fazer uma análise prévia para ser alguém que faça sentido para aquele tipo de disputa e para manter a qualidade das decisões da Câmara, que a gente também tem, obviamente, um nome a zelar no mercado. Então, aí as partes nomearam esses 2 árbitros, que a gente chama de coárbitros. Tá? Nesse momento, inclusive, a outra parte pode arguir a recusa, pode contraditar um árbitro. Ela pode falar, olha só, esse árbitro, ele já advogou para aquela parte, ou é advogado, então ele é suspeito, ele não pode ser árbitro nessa causa. E aí a Câmara julga essa arguição de recusa através das provas, etc. Tá? O árbitro também ele vai ter o dever de revelar, ele recebe um questionário no início, que a gente pergunta se já teve algum tipo de relação, etc., para ele revelar os fatos que sejam relevantes para aquela disputa com relação àquelas empresas ali que estão em disputa. Então a gente não teve problema nenhum com esses 2 coárbitros. Os 2 coárbitros, cada um nomeado pelas partes, que vão nomear um árbitro presidente, vão escolher um árbitro presidente. E, claro, acontece, por exemplo, dos coárbitros não concordarem com o árbitro presidente. O que a Câmara faz nesse momento? Ou até quando é árbitro único também, Fabiola, acontece muito. Em regra, pelos regulamentos de arbitragem das câmaras, isso cai para a Câmara decidir. Para o presidente da Câmara nomear esse árbitro, quando há discordância entre as partes. Só que, privilegiando a autonomia da vontade das partes, não querendo interferir efetivamente na escolha, para que também não seja algo autoritário, olha só, eu nomeei a Fabiola e acabou, né? Eu como Câmara. A gente faz uma lista, isso é uma prática internacional, uma lista sextupla. A gente pega 6 nomes que façam sentido para a disputa, esses 6 nomes a gente manda para as partes. Olha, cada parte pode cortar 2 nomes. E aí as partes cortam 2 nomes dessa lista 6, pode até cortar os mesmos 2 nomes. Desses nomes que sobrarem, a gente escolhe um. Então, assim, só para dar um direito de veto para as partes, que às vezes eles, por qualquer motivo, não gostam de não acham que seja qualificado o suficiente, não acham que isso faz sentido para qualquer motivo que seja, podem cortar quem ela quiser. E para a gente isso é veto. E aí a gente escolhe, depois aí fica uma situação muito mais confortável para a Câmara, efetivamente, nomear um árbitro. E aí, instaurado o tribunal arbitral, começa
o procedimento. Com relação à perícia, as partes vão poder nomear os peritos que elas quiserem, né, na hora da produção de provas, e os árbitros também eles podem efetivamente fazer o uso de um perito em caso de divergência, em caso que eles necessitem esclarecimento sobre alguma coisa. A grande diferença é que o árbitro ele tem uma postura muito mais ativa na produção de provas do que o juiz de direito no judiciário. Então, por exemplo, posso chegar, Fabíola, olha, não estou convencido disso aqui, eu quero que você produza essa prova. E aí, se você não produz, óbvio, uma prova que seja possível e que eu tenha geralmente noção de que existe, que faz ali pelo caso. E aí você, se não produzir, você vai assumir um risco de que, né, de perder a causa, o que quer que seja. Então, isso acontece. Os árbitros eles têm uma postura muito mais ativa na produção de provas. Até tem a cross-examination, né? Você pode perguntar diretamente para a parte contrária, etc. O procedimento arbitral ele é muito mais flexível do que o procedimento no Poder Judiciário. Tanto que quando a gente inicia o procedimento arbitral, tribunal formado, a primeira reunião que tem é o tribunal arbitral com as partes para assinatura do termo de arbitragem. O que é o termo de arbitragem? É um documento que organiza todo o procedimento, inclusive prazos. Então, assim, o árbitro pergunta para as partes, os prazos vão ser 60 dias para isso? As partes, sim, é isso. Então, coloca-se lá no termo de arbitragem. Inclusive, coloca-se o que o árbitro vai decidir efetivamente naquela questão. Então, vamos supor, surge uma disputa de energia, que eu não sou especialista em energia, não sou engenheiro, que nem você, Fabíola. Então, eu preciso, às vezes, de auxílio de um perito no início da arbitragem para esse perito poder me dizer o que eu posso decidir naquela arbitragem. O que vai ser executável ali, porque senão eu decido algo completamente fora, que não é nem executável depois pela parte sucumbente, pela parte que perder. Então, o perito ele faz parte da dinâmica da arbitragem. Teve uma pesquisa da CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional, que quando você olha o site de uma Câmara Arbitral, Fabíola, o que salta aos olhos são os honorários dos árbitros. Nossa, é caro isso, etc. Mas essa pesquisa da Câmara de Comércio Internacional de Paris, que é uma das câmaras mais antigas do mundo, de 1923, está fazendo 100 anos esse ano, tem escritório em São Paulo, inclusive. Eles mostraram que 85% das custas do procedimento arbitral vem das provas produzidas pelas partes, a principal a perícia. Então, não é os honorários arbitrais, a taxa de administração, que é o mais caro, efetivamente, naquela disputa. De fato, se você não for um bom gestor de custos, seu advogado, etc., um bom gestor de procedimento, você vai produzir, vai acarretar em custos que às vezes são desnecessários. Mas você pede a produção de uma prova que não vai ter impacto nenhum no julgamento daquele árbitro. Então você está efetivamente jogando dinheiro fora, podemos dizer assim. Daniel, agora a dúvida. O árbitro, ele precisa ser formado em direito, precisa ser advogado e outras. Existe curso de formação para ser árbitro? Não existe nenhum tipo de acreditação para ser árbitro. Não, ele não precisa ser só advogado, ele tem que ter a confiança das partes, basicamente. O árbitro, a figura do árbitro está prevista ali na lei de arbitragem a partir do artigo 13. Então, se a parte confiar e te nomear, não tem problema nenhum. Em regra, o árbitro presidente, ele é um advogado que ele sabe como tocar um procedimento, né, através das ordens processuais. Em regra, é o que acontece. E a regra também, pelo que eu tenho visto, Fabiola, é que sejam advogados. Mas faz todo sentido que tenha um engenheiro, um contador, dependendo da disputa, né? Então, mas o que eu tenho visto realmente é a nomeação de advogados que são especializados naquela disputa específica. Então, um advogado que tenha muito conhecimento em regulação de energia, então ele vai participar de uma disputa de energia. E aí o engenheiro, ele funciona muito como expert, como perito, como parecerista, né? Naquela disputa, às vezes faz mais sentido ter o nome de um engenheiro como parecerista, que é, na verdade, ou como perito, que é, na verdade, por onde o árbitro vai se pautar. Eu, como árbitro, vou me pautar ali na prova pericial. O perito está dizendo, se tiver divergência entre dois peritos, claro, a gente vai fazer até trazer um terceiro perito, a gente vai fazer um hot tubbing, que é uma careação entre todos os peritos ali, mas, em regra, você se pauta nas provas para o seu julgamento, né? Então, eu não acho que seja
imprescindível você ser especialista naquele tema. Eu acho que é imprescindível ser um árbitro de bom senso, que entenda do procedimento em si e que vai estudar, é óbvio, o direito material ali, o que está sendo discutido, mas a prova é o coração do procedimento, é a prova que vai definir quem está certo, quem está errado. Quem sou eu numa disputa de construção falar que o perito engenheiro tal está errado ou não? Não, vou confiar ali, se for idôneo. Né? A gente já teve também, o Fabiola, arguição de recusa de perito. Tá? A parte achou que o perito era suspeito, etc., mas aí não fazia o menor sentido. Né? Não era perito, era parecerista, perdão. O parecerista ele era um desembargador aposentado do Tribunal X e pegaram uma foto dele com um dos árbitros que também era desembargador aposentado do Tribunal X e eles estavam numa comemoração do Tribunal X. Isso não é suspeição. Eles são desembargadores aposentados, entendeu? Então, assim, são coisas que... Isso são táticas que a gente chama de táticas de guerrilha na arbitragem. Táticas para atrasar o procedimento. E aí os advogados têm que ter muito cuidado, que se o árbitro percebe que ele está atrasando o procedimento, o árbitro pode alocar custas a mais no final na sentença para essa parte, pela má-fé ali, pela falta de contribuição para que aquele procedimento fosse célere e menos custoso possível. Nossa, no setor elétrico é um perigo, porque é tão pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo tem foto com todo mundo, aí praticamente está todo mundo conflitado, se for usar esse critério aí, né? Então, de fato... Mas isso não é foto, redes sociais, existe a International Bar Association, tem umas guidelines para conflito de interesses, e ela divide por cor, né? Cor vermelha, cor laranja e cor verde. Então, por exemplo, você tem que provar para ser realmente suspeição uma amizade íntima, que é o mesmo critério para o juiz. Né? Então, ou redes sociais, principalmente se for um LinkedIn é profissional, estrito senso. Agora, se for um Facebook, assim, muita foto com aquela pessoa, se você conseguir provar uma amizade íntima ali, já pode ter um problema. Mas, em regra, não é o que acontece. Agora, é uma questão interessante, já escrevi sobre isso, Fabiola, sobre árbitros e redes sociais. Quem está no meio tem que tomar muito cuidado com o uso de redes sociais, até emitir sua opinião sobre política, o que quer que seja, porque as partes hoje elas fazem a técnica lá do FBI dos anos 70, a técnica do profiling, do perfilamento. Então, o que são suas redes sociais? São dados que você deixa acessíveis ao público. E qualquer um pode ali ver o que você é, onde você está, o que você faz. Então, eu tomo muito cuidado com redes sociais, todos os profissionais da área, em regra, fazem mais propaganda, né, marketing digital das suas conquistas profissionais, efetivamente, mas não emitir opinião. Costumo dizer que opinião que vale a pena ser emitida custa honorários e se chama parecer. De resto, não faz o menor sentido. Muito bom, Daniel. Tem aquele ditado que diz "Your reputation precedes you", né? Então é um pouco isso. Você tem que tomar cuidado com a sua imagem, porque a sua reputação chega antes de você chegar no local, né? Exatamente. Daniel, o CBMA, a gente acompanhou eu acompanhei no LinkedIn, né? Fiquei bem feliz que vocês foram credenciados como instituição lá na CCE para arbitragens no setor elétrico. Conta para a gente um pouquinho sobre os requisitos para esse credenciamento, como que foi esse processo, como que funciona isso? Então, havia a gente pode dizer assim, as disputas de energia elétrica elas só iam para a Câmara da FGV. Aqui é uma excelente Câmara, mas agora o mercado abriu para o credenciamento de toda e qualquer Câmara que cumpra os requisitos. As grandes, as renomadas do Brasil, sem dúvida, cumprem os requisitos. Então, você tem que, por exemplo, ter 3 anos de funcionamento, você tem que ter, no último ano, ter tido 15 disputas e uma que perpasse 15 milhões de reais ali no valor em disputa. Então, não precisam estar terminadas, tá? Porque o procedimento arbitral, inclusive, demora aí 20, 24 meses. Dependendo da disputa, vai ter procedimento vai demorar mais. Claro, depende das partes ali no procedimento. A média é de 20 meses. Então, a gente tem que ter uma lista específica também, o que eu acho bem interessante, de árbitros no setor elétrico. Em breve a gente vai divulgar a nossa, já montamos a nossa. Tem que montar também um banco de jurisprudência, ou seja, a gente vai ter que divulgar as decisões no modelo da CCE, efetivamente. Então, eles dão um modelo de como você deve fazer a divulgação dessas decisões. Então, você tem que cumprir
uma série de requisitos para poder efetivamente ser credenciado. Confesso para você que a gente está bem feliz, Fabiola, de ter sido credenciado, porque a gente acredita que é um meio onde grandes disputas surgem, é um meio efetivamente de futuro do nosso país. Já é do presente, já há bastante tempo, mas o futuro é brilhante. E, é claro, a gente torce para que disputas não surjam, para que seja um ecossistema pacífico ali dentro do setor de energia, mas elas vão surgir invariavelmente, porque são muitos negócios sendo realizados. E o CBMA tem escritório no Rio, São Paulo, e está aí para auxiliar, e sem dúvida a nossa lista de árbitros vai encantar todo mundo que tem profissionais aqui, já adianto, como Fabiola Sena. Então a gente realmente pegou os grandes profissionais do meio aqui no Brasil. Eu fico bem feliz com o credenciamento, com o convite também. E ia pedir agora, Daniel, conta um pouquinho mais do CBMA. Você falou alguns números, um pouquinho da história. Se você puder dar um overview assim, do CBMA para a gente. Claro. O CBMA foi fundado em 2002 pela Associação do Comércio do Rio, pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e pela CNSEG. Então, o CBMA já é fundado com instituições de porte no Brasil e pelo empresariado brasileiro como uma associação sem fins lucrativos. Por isso, deu certo. No início, é claro, 2002, a gente está falando um ano depois, inclusive, da lei ter sido considerada constitucional pelo STF, ainda estava em crescimento. O CBMA tem um crescimento muito grande a partir de 2015, quando Gustavo Schmidt assume a presidência. Então, hoje a gente tem aí, em regra, entre 25 e 30 grandes disputas lá no CBMA. Tá todo centro de arbitragem vai ter o seu regulamento de arbitragem, né? Então, a primeira coisa, quando você vê uma cláusula compromissória, vá lá no centro e vê o seu regulamento de arbitragem. Se você for ver custas, também todo centro tem sua tabela de custas. O CBMA ele tem uma tabela compatível com as grandes câmaras nacionais, porque também, Fabiola, não adianta você ter uma tabela de honorários muito baixa para ser competitivo, vamos dizer assim, e não conseguir ter os melhores árbitros, os maiores especialistas ali julgando. Não faz o menor sentido. Então, na verdade, não é um cartel, mas você tem umas tabelas similares, umas um pouco a mais, outros um pouco a menos, mas o mercado ele se autorregula, vamos dizer assim, tá? Então, e a gente hoje tem, por exemplo, uma área muito especial lá no CBMA. A gente é a instância recursal da CBF, da Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então, a gente pega disputas do futebol, que é a nossa paixão nacional também, mas disputas de dinheiro, disputas de empresário, jogador, intermediário, clube de dinheiro. Se a gente falar de questão disciplinar, cartão vermelho, suspensão de jogador, aí é TJD para competições estaduais e STJD para competições nacionais. É outra esfera lá nos termos da Lei Pelé, é outra coisa, mas questão pecuniária de grana, a gente é a instância de apelação, tá? E é por isso, Fabiola, que, por exemplo, você numa grande disputa já tem 3 árbitros, porque você não vai ter recurso. Então você já tem uma decisão colegiada. Seria arriscado ter uma cabeça pensante somente naquela arbitragem. Por isso, você já tem essa decisão colegiada. Então, o CBMA ele cresce efetivamente a cada ano. A gente expandiu ano passado para São Paulo. A gente é credenciado na CCE, agora na energia elétrica. A gente é credenciado na administração pública federal, na União, para procedimentos arbitrais com a administração pública federal. A gente já teve 13 procedimentos com a administração pública indireta, em regra, empresas públicas, tá? Teve um com a ANP, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, e aí essas sentenças são públicas. A gente geralmente, quando envolve administração pública, tem que ser pública, é o requisito da lei. Em regra, existe a confidencialidade na arbitragem, que é uma das vantagens da arbitragem para as empresas. Às vezes as empresas não querem que seus dados caiam em domínio público, é uma vantagem em relação ao judiciário. Mas o CBMA ele cresce, a gente faz 2 grandes eventos no ano. A gente vai ter agora em agosto o nosso Congresso Internacional de Arbitragem aqui no Museu da Manhã do Rio, 10 e 11 de agosto, todos convidados. Em novembro, 9 e 10 de novembro, nosso Congresso Internacional de Mediação. Então, o CBMA, como eu disse, uma associação sem fins lucrativos. A taxa de administração que a gente recebe pelo procedimento arbitral, ela fica lá para pagar as custas do procedimento. A gente tem 2 departamentos, um jurídico e um financeiro. No jurídico, a gente tem 4 case managers, que são quem administra o procedimento, quem toca o procedimento. Uma secretária geral, que é a Alice
Kopic, que é sensacional, o time ali do jurídico é sensacional, Raíssa, a Tainá também, então são pessoas, eu trabalho só com mulheres, Fábio, eu tenho orgulho de falar isso, que eu sou o único homem ali efetivo, né, contratado pelo CBMA. Né? Claro, o presidente do CBMA, o Gustavo, ele é um cargo que ele não recebe nada por aquilo, ele ajuda muito, ele trabalha bastante até, mas ele não recebe nada. Então, assim, eu sou realmente o único homem ali, a equipe financeira também, ali com a Gleiciane como gerente, a gente tem, porque num procedimento arbitral, o jurídico anda junto com o financeiro, é um volume de dinheiro grande envolvido. Por exemplo, a gente recebe os honorários dos árbitros, Fabio, eles ficam depositados lá numa conta no início do procedimento, a gente recebe 50% no início e 50% no final. E eles ficam lá numa conta, não é dinheiro nosso, a gente tem que guardar aquele dinheiro para depois pagar os árbitros efetivamente. Tá? Mas é uma atividade muito bacana, eu vejo realmente a arbitragem crescer a passos largos, em que pese a gente tenha tentativas aí ruins de minar a arbitragem, como o projeto de lei 3293, que quer atingir princípios basilares da arbitragem, que não faz o menor sentido, inclusive na perspectiva internacional. Né? A arbitragem ela dá segurança para contratos internacionais. Então, por exemplo, tem o exemplo de um contrato de vacina, né, para Covid. A Pfizer resolveu colocar uma câmara específica, a CCI, como cláusula compromissória. Por quê? Ela conhece as regras da CCI. Imagina se ela vai vender para não sei quantos países e ficar ali à mercê do judiciário de cada país que ela fizer negócio. Não faz o menor sentido, né? Você já conhece, você reduz a percepção de risco, como a gente falou. Então, o CBMA é uma das câmaras, uma das top 3, top 4 aí do Brasil, uma das maiores do Brasil e a maior do Rio, efetivamente. Por quê? Porque está albergada ali por essas instituições fundadoras e já é conhecida efetivamente no mercado. Quando eu penso em arbitragem, eu sempre penso em modernidade, agilidade e segurança para o investidor, né? Então, acho que isso resume bem o que é arbitragem. Muito legal. Daniel, o nosso bate-papo chegou ao fim. Eu queria te agradecer demais pela tua presença. Volte sempre que você quiser. A escola está de portas abertas para você. Queria deixar um espaço final. Se alguma coisa não foi dita, alguma coisa escapou, um recadinho final para os nossos ouvintes. Queria agradecer a Rede Energia, a Fabiola Sena, as suas sócias também, esse trabalho sensacional que vocês têm realizado. E qualquer dúvida, o que eu queria falar para os ouvintes qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre arbitragem, eu me coloco à disposição. Meu e-mail é só entrar no site do CBMA, fiquem à vontade para entrar. Eu não sou só árbitro, só gestor, eu sou professor também, publico, então eu tenho interesse por qualquer dúvida em discutir, em esclarecer. Eu acho que isso é o meio. Se a gente não contribuir para a pacificação do nosso país, para soluções de disputas mais ágeis, mais flexíveis e mais adequadas àquele contrato, àquela disputa efetivamente, né, as partes só vão sofrer à toa, vamos dizer assim. Então, contem comigo, Fabiola, vocês, portas abertas do CBMA sempre, e espero todos vocês no nosso evento internacional, e o CBMA também, querendo visitar o CBMA, conhecer a estrutura, fiquem super à vontade, tá? Contem comigo. Muito obrigado. Obrigada a você, Daniel. Eu queria dizer que Daniel Brantes está no LinkedIn, ele é muito ativo, ele sempre produz muito conteúdo, muitos artigos internacionais, então acompanhe Daniel Brantes no LinkedIn e o site do CBMA também, vou deixar aqui a minha dica, procurem lá, CBMA, no Google vocês vão encontrar, já é a primeira achada ali do Google, já é o CBMA. E antes de me despedir, eu tenho aquele recadinho final, se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe a sua avaliação, os seus 5 estrelas nesse podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!